Esta aula é sobre um algoritmo de agrupamento chamado KIR. A aula corresponde à seção 7.5 do livro-texto. Qual é a motivação para o KIR? Se vocês lembrarem, um algoritmo de caminhos ele sempre produz clusters que tem esse formato de um elipsoide assim. Então todos os clusters são como se fosse uma elipsezinha envolvendo uma coleção de pontos. E os pontos são sempre distribuídos ao longo do eixo dessa elipse. O que o algoritmo de cluster KIR vai fazer, em vez de escolher um único ponto para representar o cluster, como no algoritmo hierárquico, ele vai escolher uma coleção de pontos para representar cada cluster. Com isso ele consegue criar clusters que são curvos, como esse aqui embaixo, em oposição a esses clusters elipsoidais do caminho. Tá? Escolhendo vários pontos para representar o mesmo cluster, ele pode fazer clusters com formas bastante diversas. Aqui parece um bumerangue invertido, mas podia ser um S ou qualquer outra coisa desse tipo. Então o truque todo é escolher uma coleção de pontos para representar um cluster, não apenas um. O KIR continua supondo que a gente tem um espaço euclidiano, ou seja, que existe uma distância euclidiana que a gente possa computar entre os pontos. Então, por exemplo, suponha que você tenha um conjunto de pontos, cada ponto representado por dois valores, digamos o salário e a idade dos professores de Stanford. Então, se vocês usarem o KIR, vocês vão conseguir construir clusters com essas formas que eu estou mostrando por aqui. Então, esse cluster dos vermelhinhos é como se fosse um bumerangue, esse outro daqui já realmente tem uma formação parecida com uma elipse. Mas, enfim, é isso aqui que a gente quer obter. Como é que funciona o KIR? Ele é um algoritmo em dois passos. No primeiro passo, você escolhe um conjunto aleatório de pontos e traz esses pontos para a memória principal. E aí, agrupa esses pontos usando um algoritmo hierárquico, né? Um algoritmo bem simples da gente implementar. Esse algoritmo hierárquico vai construir uma série de clusters. Para cada um desses clusters, você escolhe aleatoriamente um conjunto de pontos. Então aqui tem um conjunto inicial de pontos para começar os clusters. Aqui é um outro conjunto de pontos para representar cada um dos pontos. E você vai escolher para cada um dos clusters um conjunto de pontos o mais disperso possível. Depois, e aqui está a parte interessante do algoritmo, você move esses pontos que você escolheu para perto do centroide do cluster. Mover esses pontos não significa mover pontos do conjunto, mas mover esses pontos, digamos assim, abstratos que representam o cluster. Então você move esse conjunto que você escolheu para perto do centroide. Com isso você consegue criar clusters com formatos que não são simplesmente elipsoides. Então isso aqui é o primeiro passo do algoritmo, é bastante simples de implementar. Por exemplo, pegando de novo aquele nosso exemplo de salários e idade, você pode criar inicialmente um conjunto de clusters com 3 clusters usando o algoritmo hierárquico, e depois você escolhe uma amostra de cada um dos conjuntos. Digamos que você pegue uma amostra de 4 pontos. Nesse cluster aqui, a abobrinha, eu poderia pegar esse cluster, esse ponto, depois um bem afastado dele, esse outro ponto, um bem afastado dele, esse aqui, e por fim um quarto ponto, aquele H. Então esses 4 pontos aqui, eles são uma amostra desse cluster abobrinha. E aí eu pego esses pontos e movo para o centroide. O centroide é alguma coisa como se fosse o centro desse círculo aqui.
Então eu movo esses pontos para perto do centroide. De novo, essas bolinhas rosa daqui são pontos, mas não pontos do conjunto, pontos abstratos, digamos assim. Bom, e aí o que a gente faz? A gente revisita todos os pontos originais e procura mover cada um dos pontos para cada um desses clusters. Como é que a gente vai mover esse ponto para o cluster? Bom, a gente pode usar aquela noção de o mais perto. Como a gente está assumando distância euclidiana, a gente pega cada ponto que não é dessa amostra e move para o cluster mais próximo dele. O resultado final disso é uma coleção de clusters que tem como representativos essas bolinhas cor-de-rosa aqui, né? Então, desse jeito a gente consegue criar clusters que são como esse que eu tinha falado de professores e de salário e idade, que tem formatos ovalados, que é aquele primeiro algoritmo, primeiro exemplo que eu mostrei, né? Esse aqui. Então com isso, com esse algoritmo de Cure, a gente conseguiria criar um cluster com esse formato aqui, e com esse formato aqui mais exótico, né? Parece um bumerangue. Então o algoritmo é bastante simples, depende do algoritmo hierárquico, e o pulo do gato é essa ideia de que você, uma vez criados os clusters iniciais pelo algoritmo hierárquico, escolhe uma amostra dos pontos que pertencem a um cluster e cria pontos abstratos, movendo esses escolhidos para perto do centroide. Isso é sempre possível fazer porque a gente tem uma distância euclidiana à mão, né? Bom, então para resumir essa questão de agrupamento, né? Agrupamento é uma operação bastante comum. A gente usa agrupamento para várias coisas em computação. E a noção de agrupamento é bem simples, né? Você começa com um conjunto de pontos e quer particionar esse conjunto de pontos em partições de tal forma que as partições sejam coesas. Todos os pontos de cada partição estão de alguma forma próximos entre si e que as partições tenham distância boa entre elas, né? Como se você colocasse os pontos na partição certa de tal forma a separá-las direitinho. Então, intuitivamente, o que o algoritmo de clustering deve fazer é isso. Um algoritmo de clustering hierárquico, no caso do espaço euclidiano, a gente tinha a noção do centroide para representar cada um dos clusters, e a gente ia pensando ou em agrupar clusters que tivessem próximos entre si num cluster maior, que é o bottom-up, ou vocês podem pensar num clustering hierárquico, quando você pega o conjunto inteiro e começa a subdividir esse conjunto de tal forma que os clusters tenham uma coesão muito boa e estejam bem separados entre si. O algoritmo hierárquico é bastante simples de implementar. Um outro algoritmo bastante popular que a gente comentou nessa sequência de aulas é o caminhos. O caminhos parte de uma ideia bem diferente. Você fixa um número de clusters a priori e aí pega inicialmente um conjunto de K pontos e sai juntando os pontos que não são esses K pontos junto deles para criar os clusters. Então no final você tem um conjunto de K clusters criado da mesma forma que o hierárquico, ou seja, que você tenha coesão entre esses clusters e que eles tenham algum afastamento adequado. O problema é escolher o K. Então o que a gente faz? A gente roda o algoritmo para o K variando de 2, 3, 4 por aí afora, até que quando a gente aumenta o K, a coesão dos clusters não aumenta, ou aumenta muito pouco. Então a gente chega a um valor de K adequado fazendo esses testes. Isso é a maneira usual da gente implementar o caminhos. Esse ponto adequado, que indica o número de Ks, é chamado de cotovelo da curva. A curva realmente tem a forma de um braço meio articulado, e o cotovelo
é a ponta da curva que indica o valor de K. O que nós mostramos rapidamente nessa aula é uma variante dessas ideias, onde a gente consegue construir clusters no espaço euclidiano que não sejam meramente elipsoides. Então aí cada cluster vai ter uma certa coleção de pontos representativos e não apenas um ponto. E aí a gente pega, clusteriza o conjunto original usando o algoritmo hierárquico, amostra para cada cluster um certo número de pontos, chega esses pontos um pouquinho para o centroide, onde chegar aos pontos não é chegar aos pontos, é criar pontos que vão representar cada cluster, e esses pontos não pertencem ao conjunto propriamente, né? E aí você, num segundo passo, redistribui os pontos do seu conjunto original entre esses clusters parciais, né? Com isso a gente consegue obter clusters que não têm um formato elipsoide necessariamente, mas eles têm formatos arbitrários dependendo da escolha dos pontos amostrados em cada cluster e, obviamente, da distribuição espacial dos pontos em si. Novamente, o Q depende de um espaço euclidiano.